E falo aqui como MBL porque a gente também pratica em algum grau essa alienação, até porque você só sobrevive dentro de um debate político de rede social por causa da alienação. E vocês sabem onde eu tô chegando por causa disso, né, Riso? Adivinha que assunto tem a ver com essa alienação através de produtos digitais completamente fora de sentido e que não tem concretude na realidade, mas você fica preso neles? Brain rot. É o brain rot, é o sahur. Tá? Existe um novo meme, tá? Olha só o que eu vou colocar aqui. Existe um novo meme que tá bombando nas redes sociais, que apresentaram pra mim na live, e eu caí nesse universo, o Riso também caiu, tá? Que eles chamam de Italian Brain Rot, que são memes que se constituem de, sei lá, criações de arte vagabunda feita por inteligência artificial. E aí as pessoas começam a fazer, vamos dizer, encontros e campeonatos entre essas figuras digitais e ficam repetindo piadas. As piadas em si não tem graça, os personagens em si, se eu olhar eles não tem graça, né? Porque qual é a graça do crocodilo bombardiro? Mas a graça, já a coisa vira uma espécie de uma meta-piada. A graça é você tentar fazer graça disso e você ficar convivendo nesse mundo do absurdo. E por que isso tem a ver com a direita? Porque eu não vou falar que o sahur e que essas piadas de repetição usando o absurdo de inteligência artificial não são distantes do nosso debate. Em que ponto, tá, fazer política digital de direita ou esquerda hoje na contemporaneidade não é basicamente fazer um crocodilo bombardiro? Eu tô falando sério. Isso aqui não é um statement absurdo. Eu tô falando que as coisas, né, no mundo digital, eu já falei muito de avatares digitais, inclusive meu próximo artigo na Valete é novamente sobre avatares digitais. Isto aqui né, o universo digital é sobre, vamos dizer, a extrapolação da extrapolação, o simulacro do simulacro. Então a gente vai vivendo os simulacros, né? E tem coisa que é vamos dizer, o simulacro levado à enésima potência do que a inteligência artificial, em que você pode simular cenários e criar qualquer coisa a qualquer momento com um custo mínimo. Né? A inteligência artificial, ela mata um pouco a criatividade, ela leva você para o campo da confusão absoluta, porque você é tão tirado do concreto, do real, que o absurdo passa a se tornar meio que a norma. Então essas piadas do brain rot já são sobre isso. Você tá vivendo no simulacro do simulacro, você tá rindo de um simulacro do simulacro, que ele em si não é engraçado. Tá? O Pedro me mandou um vídeo ótimo no cara explicando isso e citando Baudrillard, em que basicamente a graça da piada, e que é uma graça intuitiva, você não racionaliza isso, é você usar instrumentos de validação do que é verdade ou não na linguagem digital. Por exemplo, você fazer uma tier list ou você fazer um debate digital. E a graça é você fazer isso sobre coisas absurdas, tipo isso que tá aí na tela, sobre quem é mais forte, um crocodilo num formato de um bombardeiro ou um pedaço de madeira usado por indonésios para fazer tum-tum-tum numa luta. Aí quando você começa a levar a sério discussões sobre isso, naturalmente a discussão, ela não é para você levar a sério, mas você desconstrói, olha só, a seriedade desses instrumentos em outros contextos. Então quando você faz uma tier list sobre qual é o melhor brain rot, naturalmente você está desconstruindo qualquer tier list, né? E por quê? Porque tudo vira simulacro e absurdo o tempo todo. E logicamente você vai ter os ganchos disso. Então a sacada desse brain rot dentro de um contexto de inteligência artificial pra mim é essa. Só que no que isso se diferencia do personagem Renan que tá aqui gravando uma live com vocês e aí começa a cantar Prendeu, Matou, Prendeu, Matou. Em que sentido esse cara que você tá vendo aí na tela é o Renan que tava almoçando agora há pouco com o Riso? Sabe? Em que sentido quase tudo não é uma simulação? A gente não tá basicamente vivendo mediado por telas e a mídia por tela que chega a você é uma construção muito específica. Na verdade, o Renan que você tá tendo contato é só um recurso de imagem e um recurso de som, né, reconstruído digitalmente aí pra você. E esse recurso de imagem, recurso de som, não é sequer uma experiência sensorial real. Você não tem cheiro, não tem tato, não tem nada, a dinâmica do áudio que você vai perceber é uma dinâmica diferente, você deve estar me ouvindo com fone. Então, quase tudo são simulacros e simulações, quase tudo é muito pouco real, e aí você vai criar demandas particulares de um mundo que não é real. Então as demandas e as necessidades particulares são demandas próprias do espetáculo. Em que sentido a política digital, ela também não é um sahur? Ela talvez não seja tão intensa porque as inteligências artificiais não chegaram nisso. Mas entendam uma coisa, já não faz sentido vocês assistirem uma live minha. As opiniões que você concorda podem ser
transfiguradas num avatar digital, como um Grok da vida, né? Que agora as pessoas ficam chamando o Grok pra responder qualquer coisa. Então o Grok alimenta um Renan, que vai falar as coisas que você eventualmente gosta, e aí um comunista vai ter um outro avatar e eles vão ficar lá se degladiando. Só que o cara pode ser um crocodilo com asa de borboleta, e o outro pode ser uma gostosa com uma tromba. E os dois podem ficar debatendo eternamente, você vai se entreter com isso, e aí causas artificiais vão ser geradas por isso. Só que isso é um simulacro apenas mais avançado do que, por exemplo, uma discussão na Comissão de Segurança entre o Fahur e uma Índia do PSOL. Veja, o quão mais absurdo é você achar uma luta do Crocodilo Bombardino contra o Tum 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 Sahur do que o Fahur, Tum 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 Fahur, versus a Índia do PSOL. Porra! A Índia do PSOL e o Fahur já são grandes simulacros de coisas reais. O Fahur não é o policial que ele vende pra você, assim como a porra da Índia do PSOL não é a Índia! Ela é uma mulher que se veste de índio com cocar num congresso com ar-condicionado. Ela não tá num contexto indígena. Ela tá com ar-condicionado, ela pegou um carro oficial, ela botou a porra de um concar com uma roupa étnica e foi pra lá. E o Fahur finge que mata bandido, bota um bigode e diz que é brabo. Mas a função dele é ficar entretendo as pessoas, brigando com eles ali dentro do... Ora, o Tum 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 Fahur, ele é uma etapa anterior e inferior ao Tum 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 Sahur. É isso, e a Índia é isso, é uma etapa inferior. Por quê? Porque as coisas elas estão perdendo a relação com o mundo concreto, inclusive as necessidades do mundo concreto, como em grande medida elas são atendidas, porque pensa assim, se você voltasse 100 anos atrás, a fome seria um problema real para todos nós. Se você fosse uma família de classe média baixa, morando em São Paulo, um imigrante que chegou para cá, entenda assim, se você não arrumasse um emprego como operário numa fábrica, a chance de você passar fome era muito concreta. Meu avô materno, o que morreu ano passado, ele perdeu o pai muito cedo. E se ele não começasse a trabalhar com seus 12, 13 anos, a mãe dele não ia ter comida. E isso era muito concreto. Conforme, por mais que o Brasil seja um favelão, não tenha, né, saneamento básico, a violência ela é perturbadora. Tá, assim, você pode pedir, você sendo uma pessoa pobre, você vai ter um aparelho celular que ninguém sequer imaginaria ou conceberia a existência ao longo do começo do século XX, né, como o aparelho que ele é. Você pode pedir uma comida, você pode arrumar um emprego com uma empresa que você nem sabe onde é pra ser um entregador. Você pode uma série de coisas, entendeu? Então, as necessidades básicas são mais ou menos atendidas. Então, quando as necessidades básicas estão sendo mais ou menos, ou melhor, rudimentarmente atendidas, mas estão, você passa a viver necessidades que não são concretas no seu universo material, mas você fica vivendo brigas artificiais. A direita de internet, a esquerda da internet, elas estão brigando brigas artificiais desde que a internet começou a ser realmente importante nos últimos 15 anos. Vamos falar a verdade, de 2010 pra cá que a gente tá vendo todo esse salto, né? Occupy Wall Street, Primavera Árabe, o movimento lá lá da Espanha, esqueci o nome lá, que surgiu o Podemos, todas essas coisas, elas vão surgindo em 2013 no Brasil, um exemplo, e vão se proliferando, mas o quanto que isso é concreto na nossa vida, o quanto que isso é real, o quanto que isso é material, entenderam? Vejam o que eu falei no começo da live, por isso que eu falei que isso aqui é uma live boa. Veja o João Campos e o Manga. Se você mora em Sorocaba e mora em Recife, faça uma revisão crítica da tua cidade. A tua cidade melhorou ao ponto do sujeito ter 70%, 80% de votos numa eleição? Você vai fazer uma reflexão crítica, você não vai conseguir dizer isso. Se você não vai conseguir dizer isso, você vai ter que explicar o processo deles mediante outros elementos. Agora, eu acho legal o caso de Recife, porque o caso de Recife é o seguinte, é uma cidade realmente com muitas dificuldades. Então, se a cidade é uma cidade que apresenta muitas dificuldades e apresenta esse nível de aprovação, cara, e a novidade foi que o cara começou a dançar e investir muito em verba publicitária pra ele dançar bastante e ganhar as pessoas, assim, as pessoas deixaram de lado necessidades concretas e materiais ligadas à vida delas, e elas estão optando por outras coisas, por exemplo, eu estou do lado do meu prefeitão e eu gosto dele, e isso é mais do que suficiente para apagar as questões materiais, porque talvez as questões materiais não sejam tão importantes assim para a vida das pessoas. E isso vai chegar, por exemplo, para os analistas que acham que a economia é tudo, ou que um político tem que entregar coisas, aí vai falar que o político não tem que entregar nada, ele pode entregar diversão, ele pode ser um entretenimento. Né? E isso torna tudo muito difícil.
torna tudo extremamente, vamos dizer, complicado, porque essa é a aceleração e esse é o mundo que a gente está vivendo, cabe a gente o quê, então? Entender esse jogo e se tornar isso? Essa é a grande discussão do MBL, porque meio que a gente fica antecipando tendências e antecipando problemas, só que a gente não tá afim de pisar na lama completamente.